Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa jornada por Tiago e hoje é a nossa penúltima mensagem em Tiago. Semana que vem nós vamos terminar o livro todo e você vai poder dizer que já leu, e não apenas leu, mas estudou o livro de Tiago, não é, de cabo a rabo. E foi uma jornada que semana que vem vai dar 3 meses. Você veja, né? Um livro de 5 capítulos. Nós levamos 3 meses para poder refletir nele. E mesmo assim ficou muita coisa para trás. Não é verdade? Veja como a Bíblia ela é rica. Não é? Para que nós possamos dia e noite meditá-la. E todos os dias das nossas vidas nós vamos encontrar coisas novas. Hoje nós vamos conversar em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Quem está com a Bíblia aí pode abrir. Quem não está com a Bíblia, nós vamos ler e você pode acompanhar pela projeção. Vamos lá? Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono, do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações esta manhã, que a Tua palavra possa trazer transformação, libertação e cura em nossas mentes, em nosso coração e transformar então a maneira como vivemos. Em nome de Cristo, amém. Pessoal, aqui ele começa com por isso, né? Por isso. Então quer dizer que esses versículos é uma continuação direta do que nós conversamos semana passada. Não é? Nós vimos, Tiago nos mostrou irmãos que estavam sofrendo injustiças e eles clamavam a Deus no meio dessa injustiça, mas eles estavam vivendo um tempo de espera, porque enquanto clamavam eles não conseguiam ainda ver a justiça de Deus acontecendo. Então eles estavam nesse período aí que exigia paciência da parte deles. Por isso agora, então, Tiago vai tratar a dificuldade que é o tempo de espera na vida. E ele vai chamar a igreja, então, a paciência. Não uma paciência passiva, mas uma confiança perseverante em Deus, no seu poder, enquanto ainda nós não vemos, não é, a justiça ou a resposta de Deus sobre aquilo que nós estamos clamando, tá?
Porque existe um tipo de cansaço que ele não vem de fazer coisas demais. Ele vem justamente porque não se pode fazer nada a mais. Você já conversou, já perdoou, você já procurou ajuda, já fez os pedidos, já tomou as decisões que poderia tomar, e agora tudo que lhe resta é esperar. É esperar, não é? Esperar por uma mudança dentro da sua casa, esperar por uma porta que ainda não abriu, esperar para que uma injustiça que foi feita contra você seja reconhecida. E momentos de espera, de início, é uma questão apenas de tempo, não é? Nós estamos esperando, não é? E a pergunta que nós ficamos nos fazendo é quando isso vai terminar, né? Quando que as coisas vão se ajeitar. Mas o que Tiago vai tratar aqui, essa manhã, conosco, é que muitas vezes esse período de espera não se trata apenas do tempo em si, porque há esperas que elas não mexem somente na nossa agenda, elas começam a nos mudar, a nos transformar. E ela começa a aparecer então na forma como nós falamos, ela começa a aparecer nas nossas decisões, e também na maneira como nós tratamos e olhamos Deus e a nossa própria fé. Por isso, a pergunta não é quando isso vai terminar. A pergunta, muitas vezes, no período de espera, de paciência, é mais sobre o que esse período de espera está revelando sobre mim, está revelando sobre o meu coração. E assim nós podemos ir para o ponto 1, que é o controle. Para mostrar o porquê a espera, períodos de espera é tão difícil para nós, Tiago vai nos levar até a imagem de um campo, não é? Onde tem ali um agricultor preparando a terra, arando para colher. E ele fala o seguinte: vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Então preste atenção. Um agricultor, que é a imagem que Tiago está trazendo aqui, ele pode preparar o solo, ele pode lançar a semente, na verdade não apenas pode, é o que ele faz, ele vai cuidar do campo e coisas relacionadas ali ao campo, ele vai fazer tudo que está na capacidade das suas mãos, tudo que está diante dele e que, vamos dizer assim, ele alcança. Mas chega um momento que o trabalho dele vai encontrar um limite. Ele não consegue ir dali adiante. Porque o agricultor, ele não consegue, por exemplo, fabricar as nuvens. Ele não consegue fazer a chuva cair quando ele quer, do jeito que ele quer. Ele também não consegue ditar a rapidez ou a lentidão do crescimento das sementes, né? Então veja, o agricultor ele é responsável pelo plantio, mas ele não tem como governar as estações, ou seja, ele prepara a terra, ele planta, não é, faz tudo ali que tem que fazer, mas ele bate numa parede. E agora então ele tem que entrar num tempo de espera, não é? E que tem que ter paciência nessa espera, não é? E é justamente nesses períodos que esperar se torna muito difícil. Quando nós fazemos tudo que nos cabe, mas já não podemos garantir o resultado final daquilo e muito menos ditar o tempo que aquilo vai acontecer ou não. Exemplo, você pode corrigir, amar, instruir um filho, mas você não pode garantir as decisões que ele vai tomar ao longo da vida dele. Você bateu num limite aqui. Você pode procurar tratamento, cuidar do seu corpo, mas você não tem como garantir o resultado dos exames que você vai fazer. Então veja, nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas isso tem limite. E quando nós batemos nesse limite, entre o momento da espera, entre o momento da paciência. O problema é que quando nós fazemos tudo o que nos cabia, ao invés então de assim, relaxar, descansar, né? Por exemplo, agora é o momento da espera, nós não descansamos. Nós continuamos incomodados, nós ficamos incomodados.
justamente porque nós não conseguimos fazer o resto. Nós queríamos ter o controle de tudo. Então, veja, a espera, ela revela como é difícil, muitas vezes, nós dependermos de Deus, quando Ele não entrega aquilo que nós queremos, no tempo que nós queremos. E muitas formas, e em muitas ocasiões, nem da forma como nós gostaríamos. Então, veja, nós aceitamos plantar, mas queremos decidir quando a chuva vem. Nós aceitamos obedecer, mas queremos que Deus nos entregue um cronograma de tudo que vai acontecer, detalhadamente. Nós fazemos aquilo que está em nossas mãos, mas nós continuamos sofrendo porque o resultado ainda continua fora delas. Então, enquanto a resposta não chega, nós podemos começar a chamar nossa pressa, nossa ansiedade de cuidado. Dizemos que somos pessoas prudentes, responsáveis, zelosos, mas no fundo nós estamos tentando aliviar nossa angústia e desespero de não conseguir controlar todas as situações. E nesse momento nós tentamos então descascar coisas que ainda não amadureceram na nossa vida. Nós tentamos antecipar situações que precisavam de mais tempo. Nós tentamos produzir com a nossa força um resultado que somente Deus poderia produzir em nossas vidas e no tempo dele. Então veja, nós começamos a ficar tão impacientes que nós tentamos forçar as coisas, forçar o tempo da colheita. E obviamente quando você força o tempo de algo, aquilo não vai estar... Quando você, mesmo que você consiga antecipar alguma coisa, aquilo não vai estar maduro, digamos assim. Maduro. Por isso que Tiago diz, sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração. Fortalecer no coração, irmãos, é resistir esse desespero e até mentira de que tudo depende de nós. De que tudo depende de nós. É você lembrar, mesmo em meio no campo seco, que você não governa as estações, mas você conhece quem governa as estações. E Tiago afirma que essa paciência que temos que... Ele firma essa paciência que nós temos que ter em uma certeza em nossas vidas. Porque ele diz, a vinda do Senhor se aproxima. O Senhor, a vinda do Senhor se aproxima significa que a história não está solta. O que acontece em nossas vidas não é um monte de eventos aleatórios. Não é como se a nossa vida não tivesse dono. Como se as coisas estivessem soltas. Significa que o fim não depende da nossa pressa. O que tem que acontecer com as coisas não depende do quanto você vai se esforçar no tempo de espera e de paciência. Então, o que o Tiago está fazendo? Ele está criando um quadro que é, olha, você faz aquilo que te cabe. E chega então o momento da espera, da paciência. E nesse momento da espera e da paciência, não tente atravessar o tempo de Deus. Não tente forçar um resultado antes da hora. Por quê? Porque o Senhor, a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, Deus está cuidando do tempo. Deus está cuidando do tempo. O mundo não é uma sequência de eventos aleatórios. A sua vida não está solta, sozinha, sem tempo. Existe um Senhor que domina o tempo, Ele voltará e Ele está cuidando de cada detalhe no momento da espera, no momento da paciência. Então, isso tem o poder de trazer para nós a possibilidade de descanso em meio à espera. De termos paciência no momento da espera. Por quê? Porque você percebeu que você não precisa fabricar uma resposta. Você não precisa tentar acelerar o tempo das coisas. Você não precisa forçar resultados.
no fim, você não precisa tentar tomar das mãos de Deus aquilo que pertence a Ele. Porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é que controla todas as coisas. Então, Tiago começa aqui com um quadro muito conhecido por todos nós. A necessidade que nós temos de controle. A necessidade que nós temos de controle e então a dificuldade que temos em descansar quando nós não podemos fazer mais nada. E ele está ensinando a igreja a ter paciência, porque o Deus que nos salvou está cuidando das coisas. Mas Tiago sabe que esse desejo de controlar o tempo e as coisas, o fim, ele não se contém, não fica escondido somente dentro de nós, ou seja, ele não atrapalha apenas nós. Quando essa espera se prolonga, ele começa a ser externalizado, muitas vezes com a nossa boca, com a nossa língua. E aqui nós vamos para o ponto 2, que é a reclamação. Logo depois de Tiago falar sobre a espera, ele diz assim: irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Se você já percebeu, né, isso é um movimento padrão dentro do livro de Tiago. Ele apresenta o problema, né, e ele mostra como esse problema impacta a nossa vida negativamente, né? E depois ele começa a trabalhar as consequências desse problema do lado de fora das nossas vidas. É isso que ele está fazendo agora. Ele apresentou o problema que nós temos de controle da vida e como isso nos atrapalha. E agora ele está mostrando como que esse problema ele transborda e começa a atingir as pessoas ao nosso redor. Porque aqui ele não mudou de assunto. Ele ainda está falando desse período de espera, de impaciência que nós temos. Esse período de impaciência, ele não vai se mostrar, a nossa impaciência não vai se mostrar somente nas decisões precipitadas, decisões tolas, necessidade de controle. Mas ela vai começar a aparecer na nossa boca, na forma como nós usamos nossa língua. Então, enquanto a chuva não vem, enquanto a resposta não chega, enquanto a situação não muda, aos poucos nós podemos começar a se tornar um grande reclamão, uma grande reclamona, não é? E então a reclamação começa a ganhar espaço dentro das nossas vidas. Às vezes nós se tornamos pessoa mais amarga, usando palavras mais duras. Às vezes nós se tornamos pessoas que fazem críticas constantemente. E muitas vezes essas críticas, essas falas, são comentários contra nossos próprios irmãos. A impaciência que deveria ser levada até Deus, preste atenção, a impaciência, o seu desconforto, né, sobre o momento que você está vivendo, que deveria ser levada até Deus, começa a sair da nossa boca, né, e começa a transbordar do nosso coração como reclamação contra irmãos, queixa contra irmãos. Então por isso que Tiago está nos alertando aqui, não se queixem um dos outros, não fiquem reclamando um dos outros. Tiago não está falando que você precisa esconder o que você tem passado. A própria Bíblia nos ensina, não é, a levar situações até Deus, a clamar a Deus, a poder ser sinceros nas nossas orações a Deus. Se você ler o livro de Salmos é cheio de lágrimas, é cheio de perguntas, é cheio de protestos, não é? O salmista está passando por momentos difíceis, mas ele leva tudo isso até Deus. O problema começa quando, ao invés de eu levar esse peso até Deus, eu transformo esse peso em reclamações, em críticas constantes contra meus irmãos. E eu acabo me tornando uma pessoa, sabe, ingrata, uma pessoa... o separa-rodinha, porque ninguém mais aguenta ficar do seu lado. Porque tudo que você tem agora é impaciência, é crítica, é reclamação, é fofoca, palavras duras, e acaba se tornando aquele tipo de pessoa que vê problema em tudo. Tem pessoa que sempre tem uma reclamação. A pessoa ela sempre tem uma reclamação, sem perceber, né? Ou quando ela se percebe,
a reclamação é que tem a pessoa. A pessoa sempre está reclamando. De repente, você já percebeu, agora é a reclamação que tem ela. Porque ela se tornou aquilo. Ela se tornou aquilo. E ela começa a ser conhecida como uma pessoa que só reclama. Pessoal, tem pessoas que, se ela fizer vamos dizer assim, um acordo com Deus, né, de não reclamar de nada e nem de ninguém por uma semana, ela vai ficar muda. Porque ela vai perceber que tudo que ela fazia é reclamar. Que a conversa dela sempre era sobre terceiros. Né? Tem família que, se fizer esse acordo, o almoço vai ser o almoço mais silencioso da história. Porque tudo que faz é reclamar dos outros. Tudo que faz é ficar apontando o dedo. Tudo que faz é crítica, né, contra os outros. É engraçado que esses tipos de pessoas, a crítica é sempre contra os outros. Nunca a pessoa se olha no espelho e vê, né, seus próprios erros, não é? Dificuldades e assim por diante. Não é? E aí você começa a ter então uma situação que, infelizmente, acontece, né, com irmãos e irmãs, que dentro da casa deles a reclamação é o assunto do dia. No almoço, a reclamação é o assunto do dia. Né? No almoço, a reclamação é sobre a igreja. Na janta, a reclamação é sobre o trabalho. Certo? No café da manhã, a reclamação foi do calor. Sei lá. Percebe? É sempre a reclamação de alguma coisa. É sempre criticando alguma coisa. E essa insatisfação, então, começa a moldar a maneira como a pessoa enxerga a vida. A maneira como ela enxerga a igreja, por exemplo, a maneira como ela enxerga a família, a maneira como ela enxerga Deus, porque agora ela se tornou, né, ela encarnou a própria reclamação. Se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa que não soube ter paciência no momento de espera e levar, né, suas dificuldades, desconfortos até Deus. Permitiu que isso criasse raiz em teu coração. E além de torná-la uma pessoa amarga, isso transborda, atingindo as pessoas ao seu redor. E de repente essa pessoa se vê isolada, porque ninguém fica mais perto. E aí o problema é a igreja, o problema são as pessoas. Percebe? Por isso que Tiago ele acrescenta assim: pois vejam, o juiz está à porta. Isso aqui é um chamado ao autoexame. A dor que você sofreu ou a dor que você está sofrendo, o momento de desconforto que você está vivendo, não te dá licença para você ferir as pessoas com a sua língua. Não te dá licença para que você comece a viver uma vida de reclamação contra os outros. Você está passando por um problema, você está passando por um desconforto, leve isso até Deus. As pessoas ao redor não têm nada a ver com isso. Elas não têm que pagar o preço pelo que você está vivendo. Então, preste atenção, isso é um chamado a um autoexame. É legítimo, nós passamos por tempos difíceis, nós sofremos, nós passamos por tempos de desconforto, tempos onde a espera se prolonga, são períodos como esse, mas entenda, o que você está passando não te dá direito nenhum de atacar outras pessoas, ferir outras pessoas, de criticar e se tornar esse tipo de reclamona. O Senhor, Ele ouve o que nós falamos nos períodos de espera. E Ele está vendo, não é, o que você está dizendo contra os irmãos. Contra os irmãos. Na sequência, Tiago agora vai nos apresentar homens que, mesmo sofrendo, permaneceram voltados a Deus, sem cair no pecado. Então veja, o caminho que Tiago está fazendo aqui. Ele está lidando com pessoas que estavam passando por um momento de
de dificuldade, de grande desconforto, pessoas que estavam sendo exploradas, pessoas que estavam sendo muitas vezes condenadas, e essas pessoas estavam clamando, mas elas não estavam ainda vendo a justiça de Deus acontecendo. Então elas se encontravam nesse período de espera, onde elas tinham que ter paciência. Então Tiago ele começa a tratar paciência com as pessoas. E ele começa a mostrar então que a falta de paciência, né, que na verdade é o nosso desejo de controle das coisas, acaba nos afastando de Deus e nos tornando uma pessoa amarga. Né? Isso é um pecado. Se nós continuarmos dando vazão para isso, esse pecado dentro de nós, ele vai crescer ao ponto de começar a alcançar as pessoas. E nós então nos tornamos agora uma pessoa, não é? Estraga a rodinha, né? Uma pessoa amarga, amarga nos outros, uma pessoa que não leva suas reclamações, situações até Deus, mas permite que essa dor, esse desconforto que esteja passando, se transforme em críticas e comece então a atacar pessoas. Não é? E Tiago novamente ele fala, olha, isso é um pecado, isso é um pecado. Deus é o juiz, ele está na porta, ele está vendo tudo isso. E agora Tiago vai nos dar exemplos de que é possível passar por momentos de espera sem cair nesse pecado, que é o nosso ponto 3, que é perseverança. Ele diz assim, irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, exemplo de paciência no sofrimento. Os profetas. Os profetas muitas vezes sofreram não porque abandonaram a verdade em Deus, mas eles sofreram justamente porque eles foram fiéis a Deus. Percebe? Vou repetir. Os profetas, muitas vezes eles não passaram por momentos difíceis, não sofreram porque abandonaram a Deus. Foi justamente porque eles se manteram fiéis a Deus. Você tem, por exemplo, o profeta Jeremias. Ele se manteve fiel a Deus, ele falou a verdade. E foi visto como um inimigo do povo. Isso nos mostra que a fidelidade a Deus nem sempre produz um resultado imediato em nossas vidas, da forma como nós gostaríamos. Às vezes, justamente por permanecer fiel, nós vamos ser mal interpretados, nós vamos ser talvez rejeitados, como Jeremias foi, tratado como um problema. Não é? Ou seja, passar por períodos de dificuldade, onde nós estamos clamando a Deus por justiça ou por um resultado, mas ainda nós não vemos esse resultado. E nós estamos passando por isso justamente porque nós somos fiéis a Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Os profetas nos mostram que a presença do sofrimento em nossas vidas, em períodos das nossas vidas, não prova a ausência de Deus em nossas vidas. Tem pessoas que acham que a vida vai ser um parque de diversões. E quando passam por um momento de dificuldade, elas começam a achar que elas estão em pecado, começam a acreditar que Deus se afastou. É claro, se você está em pecado de fato, ok. Mas entenda que não é porque você está passando por um momento difícil que Deus está ausente da sua vida. Que Deus está ausente da sua vida. Os profetas nos mostram isso. Sofrimento não prova a ausência de Deus. Por isso que Tiago ele continua, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. A Bíblia não fala que a aflição é boa. E também não está dizendo que quem passa por momentos de aflição está feliz da vida. Mas Tiago que está nos dizendo que existe uma bênção real sobre aqueles que permanecem fiéis a Deus, quando seria mais fácil desistir. Quando seria mais fácil endurecer o coração, quando seria mais fácil se entregar à reclamação. Ou seja, resiliência.
Existe uma bênção real para aqueles que são resilientes em Deus, para aqueles que mesmo sob grande pressão permanecem fiéis. Ao invés de se jogar à reclamação, à amargura, a um pecado, se afastar de Deus, desistir, parar de ser fiel, permanece fiel, porque sabe em quem tem crido. Tiago está falando, esses têm uma bênção especial para você. Felizes são esses que não desistem, que não se entregam, mesmo em momentos difíceis. E aí Tiago ele traz o exemplo de Jó, ele nos apresenta Jó aqui. Ele fala, vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Às vezes nós temos o retrato de quem é perseverante e resiliente, alguém duro como uma rocha, né? A pessoa permanece forte no sentido de que ela não chora, ela não reclama, ela não protesta. Mas veja, a Bíblia chama Jó de perseverante, mas Jó chorou, Jó ele lamentou, ele protestou, ele questionou. É interessante você notar que a perseverança de Jó não foi fingir que estava tudo bem. Não foi fingir que estava tudo bem. Nós já falamos aqui sobre emoções e espiritualidade saudável, né? Em nenhum momento a Bíblia manda você esconder o que você está passando. Engolir o choro. Nós temos o próprio Cristo no Getsemane, deixando muito claro o sofrimento que ele estava passando. Então, perseverança, resiliência não tem a ver com engolir choro. Nós temos aqui o exemplo de Jó. Ele não fingiu que estava tudo bem, mas ele continuava falando com Deus, mesmo sem compreender os planos de Deus. Ele continuava levando a Deus suas petições, seus protestos, seus questionamentos. E aqui há uma grande diferença, né? Porque a murmuração é justamente quando nós começamos a levar as coisas às pessoas que não têm como resolver. Jó está levando até Deus, seus questionamentos, seus protestos e assim por diante. Essa é uma imagem muito bonita, né? Deus permite que você questione, Deus permite que você, entre aspas, proteste, Deus permite que você leve até Ele, não é? Na verdade, a Bíblia nos incentiva a isso. Leve até Deus seus desconfortos, o momento que você está passando, seus pedidos, seus questionamentos. Olhe para o exemplo de Jó. Não estava nada bem na vida dele, mas ele continuava indo até Deus, mesmo sem compreender o porquê ele estava passando pelo que ele estava passando. Porque existe uma diferença muito grande entre levar perguntas até Deus e abandonar Deus por causa das perguntas. Tem gente que associa, né, coloca a condição para que ela permaneça firme em Deus é Deus dar uma resposta para ela naquele momento. Então, eu só vou descansar quando Deus me explicar, quando Deus me responder. E aí tem crente que vira o caça-profetas, né? Onde tiver alguém que dá profecia, a pessoa está lá. Ela está procurando respostas, ela está procurando explicações a partir de Deus. Cara. E o que a Bíblia está nos ensinando é, descansa. Descansa. Você fez tudo o que dava para fazer. Agora é o momento de espera. E se nesse momento de espera você estiver passando por um tempo difícil, vá até Deus. Pergunte a Deus, questione Deus. E tenha paciência, porque no momento ideal, Ele vai trazer as respostas. Ele vai trazer as respostas. No momento ideal. Quando as coisas estiverem maduras. E talvez, muitas vezes, Deus não trazer resposta para nossas orações nesse momento é um ato de misericórdia da parte de Deus. Da mesma forma que nós temos misericórdia com nossos filhos e seguramos muitas informações até o momento que eles tenham idade suficiente para poder lidar com aquilo, eu entendo que Deus muitas vezes faz isso conosco também. Acredito que muitas vezes tem mais a ver com a nossa imaturidade espiritual, imaturidade diante da vida, do que de fato algum tipo de demora de Deus. Você veja, por mais que você ame seus filhos, você não vai dar um carro para o teu filho de 15 anos, entende? Muito embora ele possa querer.
né? Muito embora ele possa querer. Mas você percebe que aqui eu estou, bem dizer, voltando ao ponto 1, mas você percebe que quando você tenta forçar uma situação, você tenta descascar algo que não está maduro, algo que poderia ser muito doce na sua vida, pode se tornar algo muito amargo. Muito amargo. Então, espere com paciência. Se está doendo, e claro, pode estar doendo, a vida não é feita de momentos felizes somente. Se você está com desconforto, se você está no momento que você está clamando por uma situação que você está passando na sua vida, só que você ainda não consegue ver a resposta de Deus, não é, sobre aquela situação, a situação não se resolveu ainda, o que o Tiago está falando é: acalma seu coração. Acalma seu coração e leve tudo o que você está sentindo até Deus. Até Deus. Jó, ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores, vamos dizer assim, do mundo, do universo. Assim como nós, ele só tinha a capacidade de ver o presente, aquilo que ele estava vivendo naquele capítulo da vida dele. Ele só conseguia ver a dor daquele momento. Ainda assim, ele permaneceu voltado a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. E aí Tiago ele continua falando: sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com Jó, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Veja que coisa, Tiago aqui ele está nos dando motivos para irmos até Deus em oração e sermos pacientes. Ele está falando agora, Deus tem um caráter, e o caráter de Deus é bondade, misericórdia e compaixão. São características que fazem parte do caráter de Deus. Além disso, Tiago está falando, olha, Jó passou por um momento difícil. Ele foi resiliente. E no final, o sofrimento não teve a palavra final na vida de Jó. Muitas vezes nós avaliamos Deus pelo capítulo que nós estamos passando em nossas vidas. Sabe? Se está tudo bem, dizemos que Deus é bom. E aí nós participamos da igreja, nós somos voluntários, nos envolvemos com trabalho missionários, ofertamos, enfim, né? Se tiver alguém no nosso trabalho lá, meio para baixo, você vai falar de Deus para a pessoa, você vai orar, né, pela pessoa. Tá tudo bem, Deus é bom, a vida é boa, as coisas acontecem. Só que se nós estamos passando por um momento de dificuldade, quando a vida dói, é muito fácil também nós descambarmos para o outro lado e começarmos a desconfiar de Deus. Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Ele não precisa de uma ajudinha da minha parte? E aí nós murchamos. Nós murchamos. Já não somos mais tão aguerridos muitas vezes nas causas da igreja. Não somos tão rápidos em falar sobre Deus para as pessoas que precisam. E se percebe então como nós ficamos oscilando sobre quem Deus é a partir do momento que nós estamos vivendo em nossas vidas. E Tiago ele nos ensina a fazer o contrário. Ele nos ensina a interpretar Deus a partir do seu caráter e não a partir daquilo que nós estamos vivendo. Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele permanece bondoso, manso, humilde, misericordioso, tendo compaixão de nós. Ele não muda. Então nós nos agarramos em quem Deus é e não naquilo que nós estamos vivendo. Porque Deus não muda de acordo com o que você está vivendo. E se você se permitir olhar para Deus e fazer a imagem de Deus de acordo com o que você está vivendo, cara, a sua vida espiritual vai ser pior que uma montanha-russa, sabe? Pior que uma montanha-russa. Você vai ter uma instabilidade tremenda. Você vai iniciar processos na sua vida e você vai pausar processos no meio, você vai abandonar processos e você sempre está retornando a estaca zero. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Essa é a verdade sobre Deus. Independente do que você esteja passando, permaneça firme, como os profetas permaneceram firmes. Resiliência em Cristo. E no final, assim como Jó, nós sabemos que o sofrimento não terá a última palavra nas nossas vidas. Você não deve perseverar porque você entende tudo o que está acontecendo na vida. Nós perseveramos porque nós conhecemos quem conduz a história do universo.
E quem conduz a história do universo nos dá garantias e certezas. Então nós confiamos e continuamos. Recentemente eu estava numa cidade, estava eu e o Jorge, cadê? Por aí, né? E para sair da cidade, dava para sair pela pista, mas a gente acabou caindo numa pista de terra, cara, e era tarde pra caramba. Um grande de um medroso. Comentem isso com ele, não, mas entre nós aqui, né? Ele olhou, louco, mano. Onde nós está? Falei, confia no pai, rapaz. Confia, tô no piloto aqui, cara. Confia que eu tô no piloto. E passando, sabe? A vida muitas vezes é sobre isso, sabe? A gente é como o Jorge, medroso, né? Tá louco, o que é isso, tal? E Deus tá, confia no pai, cara. Confia, eu tô pilotando, né? Eu sei onde a gente está, tá bom? Eu criei esse universo aqui, eu conheço os caminhos, né? E eu tenho um plano para sua vida. Então confia, permaneça fiel, permaneça resiliente em Deus. Pode falar, você está com medo do caminho, é desconfortável, né? O carro está pulando muito, não tem problema nenhum. Mas confia. Confia em Deus, porque Ele está nos guiando, né, para dias melhores. E eu quero amarrar tudo que nós conversamos aqui, né, com uma pergunta, né, que é justamente isso. Como nós podemos, então, confiar no caráter de Deus quando aquilo que nós estamos vivendo parece dizer o contrário? Né? Deus já respondeu essa pergunta na cruz com o seu Filho Jesus, porque na cruz Jesus recebeu sobre si a culpa, ele foi julgado e recebeu sobre si a culpa de todos esses pecados que Tiago nomeou aqui e infelizmente nós cometemos, nós caímos. Então ele morreu em nosso lugar para nós podermos ser perdoados, então podemos ter a possibilidade hoje de viver com Cristo confiando, e a dor e o sofrimento não terá a última palavra em nossas vidas. E a cruz, ela representa muito isso também, porque na cruz você tem ali, basicamente, na narrativa bíblica, como se fosse uma catástrofe, sabe? Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que era poderoso em palavras e fazia promessas, de repente morreu. E aí você tem os discípulos fugindo, outras pessoas indo embora, cabisbaixa, se sentindo traída por Jesus Cristo. Você tem ali aparentemente o triunfo do mal sobre o bem, né? O inferno triunfou, porque Jesus Cristo morreu. Só que veja, justamente de uma situação que parecia totalmente descontrolada, foi justamente a situação que foi a maior vitória de Deus em nossas vidas, que foi a cruz, porque depois Cristo ressuscitou. Então, olha que interessante a imagem da cruz. A cruz, a princípio, ela representa uma derrota, ela representa uma tristeza, ela representa que as coisas serão no controle. Porque tudo que nós conseguimos enxergar é o momento que nós estamos vivendo. Só que hoje nós conseguimos saber o passado, presente e futuro do momento da cruz. E o momento que parecia ser o pior momento possível, o momento de descontrole da parte de Deus, estava justamente trabalhando para o plano de Deus, para que aquilo que Deus tinha como objetivo se cumprisse. Se cumprisse. Deus nunca perde o controle. Então guarde isso no seu coração. A cruz nos ensina que nós não podemos julgar toda a obra de Deus apenas pelo capítulo que nós conseguimos enxergar, apenas pelo momento que você consegue enxergar do que você está vivendo. Mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, Ele continua presente, porque lembra? Sofrimento não significa ausência de Deus. Então mesmo que você esteja passando por um momento difícil, você não compreenda o que está acontecendo na tua vida, Deus continua presente, governando a sua história, sustentando o seu coração e fazendo firmes seus pés, para que você continue caminhando pelo caminho. E esse mesmo Cristo que morreu, ressuscitou e voltará, Ele está com cada um de nós hoje. Cada um de nós. Cristo está com você e Ele estará até o final. Ele ouve suas orações, Ele te dá sabedoria, Ele usa a palavra dEle para fortalecer o povo, que é o que está acontecendo aqui, assim fortalecer seu coração, e Deus concede graça para que você dê o próximo passo, e então o próximo passo.
E de passinho em passinho, nós atravessamos os momentos de dificuldade e cantaremos o hino da vitória, com certeza. Então veja, essa certeza em Cristo e na sua obra é o que nos dá coragem para agir sem desespero, para buscar justiça, mas sem vingança, e permanecermos pacientes, sem termos a ânsia de querer controlar tudo, principalmente o final das coisas em nossas vidas. E finalmente, quando Deus voltar, a obra estará completa. Não é? Os mortos ressuscitarão, a justiça será plena, estabelecida, o pecado não existirá mais, e Deus fará nova todas as coisas. E nós cremos nisso. Nós vivemos para isso. Não é? Então veja, você ainda não viu o final da sua história. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, para o túmulo vazio, você pode ter a certeza de que aquele que ressuscitou está conduzindo você até o final, em vitória. Né? O que eu gostaria que você refletisse sobre o que nós conversamos hoje é: a espera revela o coração. Nessa semana, identifique o que ela tem exposto em você: controle, murmuração ou desânimo. Arrependa-se, entregue a Deus o que você não controla e permaneça firme em Cristo. Um chamado ao autoexame, simples assim. Pare de olhar ao redor e agora olhe para dentro.